Ele é uma enciclopédia de conhecimentos sobre a história de Pederneiras. Daqui a pouco eu estarei conversando com ele. Dionísio Canelada Campos, Pederneiras, Arquivo Revelado. Pederneiras, Arquivos Revelados. Oferecimento: Escritório Contábil Canelada. Contamos com equipe qualificada, oferecendo serviços com qualidade. Atendimento personalizado, dando atenção às necessidades de cada cliente. Escritório Contábil Canelada. A contabilidade de sua empresa em boas mãos. E Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Pederneiras, oferecendo os mais diversos serviços, como consulta ao SPC e Serasa, pessoa física e jurídica, consulta de cheques, serviços de xerox e encadernação. Contamos com sala de treinamento e convênio com a Unimed Bauru. A CIP, trabalhando para o fortalecimento do nosso comércio. É com prazer que eu estou hoje aqui com o Dionísio Canelada, né? Tão conhecido em nossa cidade. Dionísio, você tem uma paixão sobre a história de Pederneiras, sobre famílias. Da onde veio isso, né? Esse seu interesse pela história de Pederneiras, que todos nós somos muito gratos, né? Maurício, primeiro constitui uma honra muito grande estar podendo passar para vocês um pouquinho daquilo que nós adquirimos aí com o passar dos anos, né? Maurício, eu venho de uma família tradicionalmente pederneirense. Meus pais nasceram em Pederneiras, meus avós são espanhóis, escolheram Pederneiras. Então, veja bem, começou aí a paixão por Pederneiras, né? No caso, o Marcelo Canelada, que era o meu avô, escolheu Pederneiras como segunda pátria. O Dionísio Campos, que era o pai da minha mãe, também escolheu Pederneiras como segunda pátria. Isso nos fez, sem dúvida nenhuma, criar uma paixão muito grande por Pederneiras. E, com o passar do tempo, eu estou hoje como um escritório de contabilidade há quase 30 anos, né? Isso fez com que a gente tivesse uma ligação direta com os comerciantes. E aí toda a história que a gente foi adquirindo, todo o conhecimento de famílias, sobretudo de arquiteturas da cidade. Hoje você percebe que nós temos aqui assim, traços marcantes, né? Do período do início do século XX, que os europeus vieram para Pederneiras. Então nós temos muita coisa portuguesa, muita coisa italiana, enfim, algo que trouxe e abrilhantou muito a nossa arquitetura. Isso aí, sem dúvida, apaixona as pessoas que gostam de coisas tradicionais, que gostam, sem dúvida nenhuma, dessa cultura familiar, né? E é por aí. Então, vamos nos apaixonando, vamos buscando, sem dúvida nenhuma, fotografias, história dessas fotografias, e a gente tem um arquivo particular, né? E evidentemente que esse arquivo ele é assim, eu divido ele com muita gente, né? Nós temos, por exemplo, um historiador em Pederneiras, o Tufi Hazuki. Todas as fotos que eu tenho eu passo para ele, quer dizer, isso é importante porque ele faz uma pesquisa mais a fundo, né? De toda essa história. E eu contemplo ele com as minhas fotos e evidentemente também recebo em troca toda essa bagagem, né? Ok. E divida um pouco isso com os nossos telespectadores também, de suas fotos e histórias, né? O que você poderia contar para a gente de fatos que os jovens de hoje em dia não sabem, principalmente, né? Bom, sobretudo que nós temos a nossa cidade, ela foi um polo muito grande na cafeicultura estadual. Pederneiras teve aqui uma história muito grande na cafeicultura. Nós tivemos aqui perto de Jaú, tá certo? Cafés que ganharam muitos e muitos prêmios, né? Nos idos dos anos 20, 30, 40, 50, enfim, isso sem dúvida nenhuma ficou esquecido pelo tempo, né? Tem alguma foto aí? Tenho fotos, sim. Vamos lá. Estão aqui. Vamos lá. Começando então, esse depósito de café era onde, Dionísio? Onde é hoje o Jalserve. Era uma máquina de arroz, né? E também descascava o café também, que era utilizado, né? Diretamente para exportação. Então a gente vê pela foto a quantidade de pessoas, de carroceiros na época, que traziam os cafés, o arroz, né? Enfim, produtos que Pederneiras exportava para o mundo. Nós tínhamos aí já exportação de café, Porto de Santos, por intermédio da ferrovia, que passava por Pederneiras. Então, é uma história que a gente não pode simplesmente apagar, tá certo? Pederneiras começou pela agricultura. A agricultura foi muito contemplada no início do século XX. Muitas famílias europeias vieram para Pederneiras por causa da agricultura, né?
E mais alguma foto interessante que a gente possa falar a respeito? Você falou sobre a cadeia pública também, e o fórum em Pederneiras, e a Câmara Municipal também, né? Onde é que era a Câmara Municipal? Aliás, a primeira Câmara Municipal. Isso. Nós temos aqui uma foto de 1939 da primeira Câmara Municipal de Pederneiras, que ela fica onde é a Praça da Vitória, do lado da Prefeitura. Tá? Então aqui nós temos, evidentemente, com alguns personagens, que não sei falar o nome corretamente deles, tá certo? Mas é uma foto histórica. Eu acho interessante porque a arquitetura dela é uma arquitetura diferenciada, né? Onde as primeiras leis de Pederneiras foram criadas. E antigamente o prefeito era o vereador da cidade, é isso? Na realidade era considerado o intendente, né? Ele era nomeado, né, pelo governador como intendente. E somente depois de 1927, que passou a ser município, aí começou a ter as eleições para a escolha dos dirigentes, né? Pode ficar à vontade aí, Dionísio. Vamos ver histórias aqui da cidade. Como eu disse, eu sou um apaixonado pela cidade, tá? Eu acho, por exemplo, algumas fotos do nosso comércio. Essa rua 9 de Julho, nos anos 50. Então, percebe-se um movimento na rua, tá certo? Bastante intenso, de carroças, evidentemente, tá certo? As pessoas se trajavam de forma diferente. Você vê, por exemplo, as pessoas muito bem trajadas, os próprios carroceiros de terno e de gravata, coisas que hoje, se você contar para jovens, né? Pederneiras, o carroceiro andava de terno e gravata. Então, isso, sem dúvida nenhuma, mostra uma época diferente, uma época em que as pessoas vendiam, né, o seu marketing pessoal, né? Hoje nós não vemos tanto isso, mas eles se importavam em aparecer de forma diferenciada. Então isso é muito legal, né? Tem mais aqui uma da 9 de Julho? Isso, olha, praticamente a foto no mesmo local, em décadas diferentes. Essa nos anos 40 e essa nos anos 50. Então, veja bem, os prédios, a arquitetura é a mesma praticamente, mas muda, sem dúvida nenhuma, na forma da gente estar vendo aí. Já umas com mais veículos, né? E outras já tinha carroceiros, enfim, tá? Essa aqui é maternidade? Isso, aqui veja bem, essa aqui é o início dos anos 50. Onde é a Santa Casa hoje? A maternidade, aquela parte da Avenida Paulista. Da Avenida Paulista. A pedra fundamental. Essa é uma foto histórica, que nós temos aqui pessoas que ainda se encontram no nosso meio. Por exemplo, a Glorinha Minguili, tá? Ela está aqui nessa foto, ela era jovem ainda, tá? E ela estava, sem dúvida, no dia da pedra fundamental. Então, hoje nós passamos em frente à Santa Casa, os jovens de hoje passam em frente, enfim, e não veem o quanto foi difícil para se construir isso, né? E era um terrão, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho uma foto aqui da inauguração da Santa Casa, praticamente, tá? Aqui está, tá? Ela, olha, se vocês verem aqui, não tinha asfalto, não havia asfalto, não tinha nada. Esse na porta era o jornalista Adélio de Carvalho, que também foi um apaixonado por Pederneiras. Segundo a história, ele veio para fazer um trabalho e acabou se apaixonando por Pederneiras, né? E se transformou num benemérito da construção da Santa Casa. Aquela pedra fundamental é dessa área aqui que a gente vê, tá? Essa que foi construída lá nos anos 50. E essa aqui é Isso. Aqui é a cadeia velha, né? E depois, quando desativou, o pessoal falava que era assombrada. Isso, o pessoal tinha medo. A criançada do grupo escolar tinha medo de passar sozinho lá, que disse que era assombrada, tá? Evidentemente, você vê, são essas histórias que compõem, sem dúvida nenhuma, a história de um povo, né? Então, é muito rica, Tanto é que nós vemos hoje cada vez mais pessoas se apaixonando pela nossa terra, né? Isso é muito legal, né? E as festas de Pederneiras? As festas é Carnaval. Eu acho, Maurício, se você me permite, uma das fotos que mais me emociona e mostrá-la é uma foto que foi tirada no dia 5 de maio de 1945, quando foi anunciada o término da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos, Pederneiras ela foi de uma certa forma colonizada por europeus, e grande parte dessas pessoas que estão nessa foto tinham familiares morando na Europa justamente durante a Segunda Guerra Mundial. Então, sem dúvida, era uma preocupação das famílias que aqui estavam, né, em ter seus entes, muitos deles sem comunicação alguma, tá, perdendo vidas em função de uma guerra louca que nós tivemos, né, nos anos 40, tá certo? E que mudou, sem dúvida nenhuma,
toda a face da terra, tá? Tivemos os soldados aqui de Pederneiras foram para lá. Claro, nós temos aqui pessoas que tiveram diretamente envolvidos nessa guerra, tá? E muitos deles, sem dúvida, voltaram e tiveram suas famílias, enfim, nós temos aí vários nomes, né? Um deles, por exemplo, Alberto Clementino Moreira, que também foi um personagem de Pederneiras, tá certo? E a família dele hoje, o Cláudio Clementino, o Dr. Carlos Clementino, enfim, pessoas que eu tenho absoluta certeza que se orgulham do pai que tiveram. E essa foto, na época, sempre o padre envolvido, né? O padre Montezuma saiu pulando, tal, você percebe-se nessa foto aqui, as pessoas com bandeira do Brasil, atirando para cima, enfim, a felicidade que realmente emocionou a cidade toda. Então é uma foto histórica, né? Então vamos à próxima. Antigamente as solenidades, falando nisso, sempre ia o padre e o juiz de direito, né? Participava, né, da solenidade, o prefeito. Uma foto também, eu acho que muito interessante, né? Olha o tamanho das toras, né, do início do século, final do século XIX, início do século XX. Essa foto aqui é de São Telmo, tá? As pessoas que estão aqui, eu não tenho no momento o nome delas, mas são pessoas da comunidade de São Telmo. Olha o tamanho, o tamanho das toras que está indo ali. Quer dizer, realmente nós tínhamos uma fauna muito rica na nossa cidade, tá certo? Outra coisa que marcou a história da nossa cidade no início também do século XX foi o incêndio. Um incêndio que tomou conta hoje, a Fundação Pederneiras de Ensino, né? Escola de Comércio. Fica localizado na Travessa Anchieta, bem em frente à Igreja Matriz São Sebastião, né? Então, isso também mobilizou a cidade toda, foi um incêndio por um curto-circuito, enfim, mas mobilizou a cidade toda, tá? Então mostra, sem dúvida nenhuma, que uma cidade do interior, ela tem um calor humano diferenciado, coisa que nós não encontramos mais hoje em determinadas cidades que tiveram um crescimento grande, né? Em que as pessoas perderam a identidade do lugar em que eles moram, né? E olha, é interessante, por exemplo, na época das festas, né? Você falou das festas, né? O Carnaval, né? Nós temos uma foto do Carnaval de 1928, né? Essa foto foi tirada na esquina de cima aqui, entre 9 de Julho e Coronel Coimbra, em frente, naquela época era um hotel, hoje é uma loja de R$ 1,99, né? Mas foi ali, aí já foi Pernambucana, enfim, já passou vários comércios por aí. Mas é interessante, os carros se fantasiavam, quer dizer, eles realmente cultivavam o sabor da vida, né? Quando era época de carnaval, quando era época de religiosidade expressa, as procissões, enfim, mas se vivia de uma forma mais intensa, né, Maurício? Tá? E dizendo lá a respeito da época do café também, nós temos fotos aqui que demonstram, sem dúvida nenhuma, como Pederneiras era rica. Olha os caminhões que saíam lotados aqui de produtos que eram vendidos de arquitetura dos prédios, hein, Dionísio? Sim, isso me deixa muito, muito feliz em saber que nós tivemos aqui uma influência muito grande, por exemplo, portuguesa e italiana, tá? E hoje os italianos são considerados aí praticamente os arquitetos do mundo, né? Então nós estamos em Pederneiras, essa riqueza ainda expressa em alguns prédios, seja esse da esquina de cima, seja esse de frente ao jardim, né? É um prédio magnífico. Agora você me conta uma história muito interessante, que é dessa aqui de uma usina. Nós tivemos uma hidrelétrica em Pederneiras, na família Pereira, né? Aqui é a chegada, no dia que chegou o primeiro transformador que ia gerar energia. Tem a data? 1929, eu não sei exatamente o mês, tá? Porque isso aí já são mas em 1929 nós tínhamos aqui, onde é hoje a estrada indo para Boracéia, né? A hora que você chega no Rio Bauru ali, à sua direita, ficava então essa hidrelétrica, tá? E era da família Pereira e que, sem dúvida nenhuma, contribuiu em muito para o desenvolvimento da cidade, tá certo? E nós não podemos deixar, né, de colocar uma curiosidade também. Pederneiras, nós temos uma colônia espanhola bastante expressiva, tá? Na qual a minha família faz parte, evidentemente de forma modesta, né? Mas nós tivemos aqui a família Ruiz, né? Afonso Ruiz Romero, tem uma particularidade quando ele foi prefeito nos anos 50, tá? O final dos anos 40, nos anos 50, não sei exatamente, tá? Mas nós não tínhamos ainda uma ponte de passageiros, né? Indo para ir para Jaú. Então era utilizado embarcações. E Afonso Ruiz, aqui ele está com a família dele, ele morava aí na rua Belmiro Pereira, onde o Paulo Pereira mora ali, bem naquelas casinhas ali. E esse é um barco
que ele pediu, que ele fez na gestão dele, para atravessar, sem dúvida, as pessoas que iam do Porto Carapina, tá? E atravessavam até do outro lado da margem do Rio Tietê. Então não existia ponte. Não, ela estava em construção, e enquanto estava em construção, as pessoas passavam de barco. São curiosidades, né? É uma curiosidade que muitas cidades não têm, né? O Castelo Furlane, que sem dúvida nenhuma é uma peça importantíssima para a nossa cultura, né? Cartão postal, né? Cartão postal, sem dúvida. E a estação ferroviária. Tá, essa não tem, né? Não tem palavras, porque ela continua inclusive com a mesma arquitetura, com a mesma. Se você for lá hoje, e os jovens nos procuram muitas vezes, o ferro é inglês, a telha é francesa, os azulejos são alemães, enfim. É muito rica essa arquitetura e muitas vezes nós não valorizamos isso, né? Tá? Fórum antigo, acho interessante porque Pederneiras teve uma história muito grande, né? Nós temos aqui a construção do fórum antigo e depois ele construído, onde é hoje parte da prefeitura, tá? Que na esquina, foi posto fiscal lá, foi coletoria estadual. Na Travessa Anchieta ali na esquina. Exatamente. Então essa também é sem dúvida. E olha que arquitetura, Maurício, né? Super legal. Outra coisa. Cerâmica Ruiz. Nós exportamos muito aqui, tá? Cerâmica Ruiz é uma das, segundo informações, uma das maiores do Brasil, na época em que realmente nós tínhamos uma quantidade de matéria-prima que era extraída, inclusive das barrancas do Tietê, que era matéria-prima utilizada para fabricação de tijolos, fabricação de telhas, né? E ela chegou a dar uma quantidade muito grande de empregos. Então, Pederneiras, quando a época industrial começou a pegar uma ênfase maior, a cerâmica foi, sem dúvida nenhuma, um diferencial. E para encerrar... Escola Técnica Comércio Anchieta. Essa sim, essa tem uma ligação forte, inclusive com a minha família e muitas famílias de Pederneiras. Pederneiras, para vocês, meus amigos, ela foi como é que eu posso dizer? Ela quando no início dos anos 60, 70, em que os bancos tiveram uma ascensão muito grande, Pederneiras foi um berçário muito grande de profissionais bancários. Quando o antigo Banespa e Banco do Brasil começaram a abrir agências do Brasil todo, e para poder fazer o concurso, a pessoa tinha que ter técnico em contabilidade. Então, um celeiro muito grande de profissionais do Banespa e Banco do Brasil saíram daqui. Aqui, da minha família, da minha família teve 5 irmãos, né? 3 no Banespa e 2 no Banco do Brasil, que passaram pela Escola Técnica Comércio Anchieta. E uma coisa interessante, essa que pegou fogo, ela permanece até hoje. Ela hoje é uma fundação, chama-se Fundação Pederneiras de Ensino. E, por coincidência, eu sou o presidente dessa entidade ainda hoje. Evidentemente, com as dificuldades que o nosso país atravessa hoje, a voltar com a Escola de Comércio é um desafio muito grande, porque, sem dúvida, denota a necessidade de um investimento muito grande. Isso, evidentemente, nós esperamos dos próximos governantes da nossa nação, né? Certo. Dionísio, muito obrigado por ter nos recebido aqui, contado aí magnífica história sobre Pederneiras, sobre famílias, e a gente vai ter que voltar, viu? Porque tem muita coisa. Se você me permite, eu gostaria de contar uma particularidade familiar que eu acredito que vai mexer assim com muitas famílias de Pederneiras. Na minha procura, porque hoje eu sou cidadão espanhol também, né? Eu e meus irmãos conseguimos a dupla cidadania. Pelo amor, sem dúvida, da minha família. E eu, buscando e pesquisando coisas da família, que infelizmente os nossos pais, eles não tinham cultura suficiente para saber coisas antigas, porque eles nasciam trabalhando, então eles não tinham essa curiosidade. E eu voltei, eu com mais alguns irmãos, né? Nós, inicialmente fui eu com o Humberto, posteriormente eu, Marcelino, Altemar eu, Marcelino, Humberto e o Altemar voltamos na Espanha para fuçar mais e descobrimos coisas fantásticas. Por exemplo, em Pederneiras nós temos uma tradição familiar de algumas famílias, por exemplo, no meu caso, Campos, né? Lopes, Alcárria, Maturana, Ascencio, que vieram de uma cidade, chama-se Paterna del Rio, é um pequeno povoado da província de Almeria, que fica na Andaluzia espanhola. Por incrível que pareça, 60% daquela cidade vieram para Pederneiras. Eram todos aparentados, tá certo? Por exemplo, o meu avô paterno, a mãe dele era maturana,
Tá? Então ela era prima, irmã dos maturantes que vieram para Pederneiras. Então, enfim, isso é interessante porque realmente fez com que nós tivéssemos assim. Por isso que Pederneiras é diferente de outras cidades do interior. Nós temos, sabe, uma ligação familiar muito forte. Isso, sem dúvida nenhuma, fez com que a gente fizesse com que crescesse cada vez mais o amor pela cidade. Muito obrigado. Eu conversei com o Dionísio Canelada Campos, contando histórias espetaculares sobre Pederneiras, tá? Pederneiras, arquivos revelados e sendo revelados a cada vez mais. Obrigado, Dionísio. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Sucesso sempre. Obrigado.